Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que nos escuta. Mais uma semana de Qual é Podcast, sua dose semanal de conversa, bate-papo, de distração, descontração. Ou se você escuta um podcast só para passar o tempo enquanto lava a louça, isso também pode ser utilizado como artifício. Se você gosta do nosso programa, quer nos ajudar, quer participar, fica à vontade, a gente tem aí o qualepodcast.com.br, onde você pode entrar em contato com a gente e até xingar. Se esse programa ofender alguém, você pode xingar também. Pode xingar também as pessoas no site, tá bom? Se quiser ajudar, a chave do Pix tá aí na descrição do programa. A gente sempre recebe com muito carinho e muito amor toda ajuda possível. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso time totalmente excelente, nosso time fixo, que é composto por nossos 3 participantes maravilhosos. Tamires Silva, boa noite, Tamires, tudo bem? Boa noite, tudo bem, vocês? Show. Yuri Laranjeira. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. E ele, Rafael Lopes, manda aí, Rafael, a boa. Não diga alô, Galisteu. Boa. Então, hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto, digamos, controverso e às vezes, eu posso dizer, polêmico, né? Porque hoje é polêmico e tudo. A gente tá aqui pra falar do charlatanismo, né? Por meio das religiões e das crenças, né? Como muitas pessoas enganam a população, não só Brasil, mas também mundial, através da fé e da crença para ganhos próprios, correto? Exato. Correto. É isso. Então, eu vou começar com um assunto que é o mais polêmico de todos, que eu acho que é o top dos top dos top, porque a pessoa às vezes é evangélica, às vezes a pessoa é católica, às vezes a pessoa é da Umbanda, seja lá qual for a religião, mas ela tem aquele negocinho com horóscopo, sabe? De ir lá, deixa eu só ver deixa eu só ver o que tá falando aqui do meu signo. Então as pessoas elas têm esse quê de querer ir buscar uma resposta a mais pra vida, né? Óbvio que vai na religião, mas também quer apimentar um pouco a relação com o além, falando de horóscopo e essas coisas. Sinceramente, gente, ninguém tá aqui pra ofender ninguém com a crença ou deixar de fazer as pessoas acreditarem no que acreditam, mas cada um aqui tem o seu ponto de vista, sua religião, e tá aqui pra contribuir com o que pode, né? Com o que sabe e com o que acha certo, né? Eu, sinceramente, não acredito em horóscopo, né? Apesar de sem todo mundo você nascer, né? Com essa cultura, entre aspas, né? Já a pessoa já nasce falando qual é seu signo, falando quais as características do seu signo e o que você é por causa desse signo. Então a gente já tá grudado no seu corpo quando você nasce, né? Mas eu não acredito muito, não sou muito adepto dessas práticas e nem, assim, vou me consultar também. Vocês acreditam em questão de horóscopo, essas coisas? Olha, eu ainda tô meio que apegada ainda com horóscopo, mas na adolescência eu acho que eu fui mais. Assim, eu comprava aquelas revistas da Capricho, da Atrevida, só pra poder ler aquela parte do horóscopo, né? E às vezes também eu me apego muito em relação à personalidade, né? Geminiana, assim. E aí eu fico falando, é porque eu sou gêmeos, porque não sei o quê. Mas eu acreditar mesmo, assim, não. De ler, assim, todo dia, que nem eu acreditava na adolescência, hoje não mais. Eu nunca fui adepto dessas crenças astrológicas. Hoje, mais maduro, acredito que é uma filosofia que, como a Tamires falou, então assim, você é do signo A, então você terá essas características. Ou seja, é meio que uma crença no destino, né? A pessoa nasce programada para ser daquela forma. E eu não concordo com isso, de forma alguma. Então, ou seja, para mim isso não faz sentido. Porém, eu não acreditei no horóscopo. Mas eu já, por exemplo, acreditei em outras coisas que são tão complicadas como essa. Então, por exemplo,
Eu já frequentei igrejas que diziam coisas que não tinham apoio teológico nenhum, não tinha base nenhuma, e eu acreditava naquilo. E depois, refletindo sobre aquilo, teologicamente ou filosoficamente, percebi também que aquilo não tinha um amparo muito legal e que não fazia mais sentido para mim. Então, assim, a questão, para mim, não é nem só a questão do horóscopo. Num geral, todas essas crendices ou coisas que muitas vezes não, pelo menos para mim, não se aplicam, entende? Eu não posso falar que eu sou um cara isento, que não acredita em nada. Eu cresci em igrejas, assim, sempre tive contato com religiões, com esse tipo de conhecimentos. Eu lembro do meu pai falando assim que a Lua tinha influência sobre a Terra por questões gravitacionais e aquilo nos humanos também fazia efeito, e então podia também fazer algum na gente, mas assim, de uma maneira, era mais simples, como ele falava, sabe? Era sobre, talvez você olhar uma lua cheia e se inspirar, e como também você consegue pescar uma pesca com mais sucesso numa lua cheia, isso é fato. E outra coisa também, tipo, quando eu tô trabalhando com o pessoal, faz tempo, né? A gente tá em home office há tanto tempo, mas trabalhando presencialmente, a gente sempre lia lá o jornal do trem e falava, aí lia o signo de cada um assim. Sempre foi uma prática bacana, nunca foi algo que eu deixei pra lá assim, e também nunca foi algo que eu me apeguei. Falei, nossa, a minha lua entrou em não sei o que e agora vai ficar ruim e tal. Não era nocivo, né? Exatamente. Então, tipo assim, era bacana ali. Eu li alguma coisa no Facebook quando eu tinha 15 anos e falava, nossa, isso é tão eu. Como muita gente de 15 anos fez com muitas coisas. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai desapegando dessas coisas, né? E a gente começa a perceber que tem gente que leva isso muito a sério. E aí é que entra o ponto, né, do nosso assunto. É que tem gente do mal por aí e dizem que todo dia acorda um esperto e um trouxa, e eles se encontram e sai negócio, né? Exato. É daí que essa pessoa vai lá, a pessoa esperta, e tira uma vantagem. Tira uma vantagem ali em cima do outro. Ou colocando ali as ideias dela na cabeça da outra e fazendo ela mudar a própria ideia, a própria perspectiva, coisa que não é legal, não é assim que funciona. Você tem que crescer, evoluir e ter suas próprias ideias e não algo que alguém te coloque. E o ruim, que é o pior ainda, né, que é como funciona o mundo, o dinheiro. Alguém vai achar um jeito de tirar dinheiro de você por conta disso, se você for uma pessoa muito adepta. Então, foi disso aí que a gente pensou, é nisso que a gente tá falando, basicamente. Não só adepta, mas também suscetível a cair nesse tipo de golpe, porque eu sei, eu tem, como a gente falou em outros episódios, eu acho que eu falei com o Yuri, né? A questão não é nem a pessoa ser estudada ou não, né? Ela ter um grau elevado de estudo, né? Não vai isentar ela de cair em golpe, de acreditar em coisas que ela às vezes não deveria, né? Justamente. Uhum. Então o ponto central é como você falou, é o esperto acordar e o trouxa acordar e se encontrarem. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, a gente sabe que existem pessoas que são influenciadores, né? Pessoas que estão à frente, pessoas que têm um dom a mais para falar e convencer as pessoas. E tem as pessoas que são as influenciadas, né? Elas estão ali num papel não num papel de coadjuvante, que nem coadjuvante não, como é que fala a pessoa quando ela não é a protagonista? É coadjuvante mesmo, né? Quando a pessoa ela não é que ela seja coadjuvante da vida dela, porque ninguém todo mundo é protagonista da sua própria vida, mas ela tá ali às vezes meio que esperando alguém dizer o que ela tem que fazer, meio que esperando dizer como ela precisa se portar, seja a televisão, seja as músicas que ela escuta, ou nesse caso a igreja que ela vai, a religião que ela pratica, né? Justamente. Então a gente tá aí na frente desses lugares, os oradores, os faladores, os líderes, né? E no outro lado, a maioria da população, né? O famoso gado, né? Tudo bem que é uma gíria agora pra bolsonarista, mas o gado sempre foi gado, né? Não é aquela massa que segue algo sem pensar. Então, eu acho que
tudo bem você não ser um cara, você pode não ser um protagonista, não pode não ser um orador, um falador, mas eu acho que todo mundo precisa pelo menos parar um pouquinho e pensar se aquele orador tá dizendo algo que é interessante, que é relevante, que vai agregar na sua vida. Óbvio que muitas pessoas usam isso para ganho próprio, seja um esquema de pirâmide, um cara que fala bem, um empresário, abre lá um esquema de pirâmide e fala, se você vier aqui e chamar mais 2 brothers, você vai, e esses 2 brothers chamar mais 2 brothers, que vai chamar mais 2 brothers, e os brothers vai fazer muito dinheiro, e você vai, aí os caras entra o modo que o cara fala, né, a postura dele, ele, às vezes o cara faz um show tão pirotécnico, né, entre aspas, entra com uma BMW dentro do salão, essas coisas, sabe, coisas que viraram uma religião, impressiona, deixa a pessoa impressionada. Então seria a mesma coisa de um cara que tá lá na frente falando que Jesus vai dar benefícios pra ele, vai dar casa, vai dar carro, vai dar dinheiro, vai dar tudo que o cara quer. E não é bem assim, entendeu? É importante que o Bruno, pra você já também entrar aí, que conseguiu colocar que isso se estende e não fica só ali preso na religião. Ele vai pro empresário, vai pra empresa, e também o ciência também é um artifício desse pessoal, não é? Sim. A pseudociência às vezes, né? Você, por exemplo, você tem charlatões em todos os segmentos. Então você tem, na ciência você tem os terraplanistas, ou o pessoal que é antivacina. Na religião, você tem os supostos teólogos, supostos filósofos e etc. Na internet você tem, não só na internet, mas no mercado você tem os coaches, né, que dizem fazer milagres, e tem os livros que eles vendem que tem um segredo para tudo, né, que tem uma fórmula que vai resolver o problema. Aí você tem uma astrologia que vai, através dos astros, dizer o que vai acontecer na sua vida e quais os rumos que você deve tomar. Então, assim, é como você citou, para tudo eles arrumam um jeito de faturar um dinheiro em cima disso. Nossa. E aí, não é só na questão religiosa, como você citou, isso vai se aplicar a tudo. E normalmente eles vendem algo fácil, algo que não requer esforço, não requer trabalho, não requer nada. Basta você frequentar, basta você ir, depositar o seu dinheiro, e eles vão te dar uma fórmula que vai resolver aquilo que você está tentando resolver e não consegue. Exatamente. E não importa o segmento, né, que o Yuri falou. Não importa o segmento. Se você for procurar agora na internet, seja coach, seja cristianismo, seja tarô, búzios, astrologia, todos eles vão te levar para um link patrocinado onde você tem que pagar alguma coisa. Todos. Exato. Todos. Ou vão te vender algum produto. Correto. Ô, Tamires, você chegou a falar no começo, antes de gravar, que você cresceu num ambiente, né, religioso, e com o passar do tempo acabou discordando dessas ideias, né? Como é que foi pra você essa transformação, a vida? Eu cresci assim, minha família, né, de uma certa religião, e pra mim sempre foi muito, muito confuso mesmo essa parte de religião assim na minha família, porque eu não sei com vocês, mas assim, a criança, eles pegam a criança, né, aí vai lá a tia fala assim, vamos pra igreja, aí fala assim, aí você tem que ir lá assistir e tal, mas eles não explicam o porquê você está indo, o que você vai aprender lá, né? Porque eles pelo menos não falavam pra mim. Então eu sempre ficava com essa incógnita, nossa. E aí tinha coisas que eu fazia na minha infância que eu falava assim, será que eu tô pecando? A gente já tá indo pra um lado, né, totalmente diferente do assunto, mas só pra falar, né? Pra ver como isso mexe na cabeça da pessoa a ponto dela, né? Ter a vida baseada naquilo, né? Nossa, será que se eu fizer isso eu tô pecando, não sei o quê? Porque, né, você tá pecando, você vai pecar, não sei o quê, sei lá. E aí, quando eu comecei a me importar sobre esses assuntos, né, que eu comecei a ter minha própria opinião, que aí foi mudando, né, e eu fui abrindo minha mente também
fui perguntando para quem entendia do assunto e isso foi melhorando, assim. Mas tem muitos casos na minha família que a pessoa foi totalmente influenciada, assim, por algum, como fala? Por algum líder, por alguém à frente. Assim. Pastor, isso. Minha mãe é católica e tal, meus tios, só que minha avó, ela já era da Umbanda. Então eu vivi 2 mundos, 2 religiões dentro da minha casa já desde cedo. Então eu fui crescendo com essas verdades, né? 2 verdades totalmente distintas, né? Mas na cabeça da minha família sempre fez sentido, na minha cabeça até certo momento fez sentido, até o momento que pra mim a conta não tava batendo, né? Porque o que é a verdade, o que é o certo, né? Então você fica meio que... no meu caso, eu fiquei perdido, não entendia, não sabia muito bem qual que era, ainda mais quando você se entende como gente, que é a partir da adolescência ali pra frente, e aí você fica, o que é verdade, o que eu tenho que fazer, quem sou eu como ser humano e o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado, né? Porque você quer ter o seu lugar, você quer se entender como pessoa dentro da sociedade. E eu procurei, não estudei a fundo, tipo assim, eu tava um mês no budismo, um mês no... Não fiz isso, mas eu li um pouco sobre cada religião que eu achava interessante, coisas que eu achava que fazia sentido, e tomei pra mim um certo momento da minha vida que nenhuma delas era completamente verdade. Era só um apanhado de ensinamentos que você junta, né, que façam sentido pra você e você vai seguir ou não, entendeu? Então isso nasceu em cada povo de um jeito. O budismo nasceu nos países do Oriente e tal, na Índia, né? Não sei se é da Índia, mas ele é praticado em muitos lugares. Tem o cristianismo, que conquistou muito lugar na força na Idade Média, né? Foi conquistando os lugares e chegava, matava a galera e colocava o cristianismo, essa é a realidade, essa é a verdade, e pronto. E assim, a gente tem várias religiões, a astrologia que meio que anda em paralelo com tudo, como eu falei no começo. Então a gente tem várias pessoas aí dizendo que é a verdade, que sabe a verdade, e na verdade ninguém sabe de porra nenhuma, né? Você me fez lembrar de uma coisa. Tipo, na época de pré-adolescente, sabe? Que via os horóscopos e tudo. Aí eu tinha uma prima que ela falava assim... Ela não gostava de horóscopo, que era da religião, né? Evangélica da minha tia. E aí a minha tia ensinou pra ela que não era pra gostar de horóscopo. Aí eu perguntei, mas por que você não gosta de horóscopo? Ela, não, porque é do diabo. Aí falava que era do diabo. E nunca me explicava por quê. Tipo, por quê? O que é? Que tão ruim que tem no horóscopo, né? E tipo... Aí depois, né, que eu fui saber dessas coisas, entender melhor... E eles acreditam que essas coisas como horóscopo, astrologia, essas coisas envolvendo essa parte aí... Informações do além. Informações do além, elas são coisas que fazem para que você desvie o seu... Fala... que você desvia sua atenção de Jesus. Ou desvia sua atenção dos ensinamentos de Deus, né? Dos ensinamentos de Deus, de Jesus, do cristianismo, enfim, assim, de tudo, sim. E aí, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso não é verdade, né? Tipo... Correto. Até hoje eu não sei. E ninguém tá aqui pra julgar o que é ou o que não é. Mas aproveitando esse seu depoimento também para confirmar mais o que a gente tava falando, que é as pessoas usarem a religião para tampar os olhos das pessoas para qualquer outra coisa que não seja a religião e trazer dinheiro para nossa religião. Você entendeu?
Não vai lá porque você vai se desviar. Eu acho errado já você gastar dinheiro com isso. É melhor dar o dinheiro aqui pra igreja e tal. Isso eu não tô falando especificamente da sua igreja, tá, Tamires? Ou da igreja que você frequentava. Não tem uma igreja específica. Não, você entendeu? Eu não tô falando especificamente de uma igreja. Tô falando de como essa galera age, né? Fala aí, Yuri. Sim, hoje em dia eu penso mais assim mesmo também, igual você acabou de falar. Esse fenômeno que a gente está descrevendo, se você for olhar na história, ele acontece diversas vezes. As pessoas, é uma espécie de demanda do senso comum. As pessoas, no geral, elas têm angústias, elas têm medo, elas têm diversos problemas nas suas famílias e etc. Essas pessoas que vendem essas facilidades, vendem essas soluções mirabolantes, elas, na verdade, elas atuam em um mercado que vende o serviço ali, certo? É que assim, aí vai parar numa outra coisa que é a moral, certo? Então assim, eu não acho correto, vamos supor que eu tivesse o dom de adivinhar as coisas, que eu tivesse o dom de saber o futuro, tá? Moralmente, nesse sentido, eu não acho que seria correto eu usar esse meu poder para ganhar dinheiro. Eu acho que eu deveria então usar esse poder que eu tenho para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, sem custo, certo? Mas da onde eu tirei isso? Eu tirei isso do cristianismo. Jesus Cristo disse que era assim, que nós deveríamos fazer o bem para ajudar as pessoas e não cobrar nada em troca. De então, graça mim, receber. Exatamente. Então, eu acho isso, cobrar por algo nesse sentido, eu acho isso imoral. Agora, as pessoas que partem para isso, elas partem porque elas querem a facilidade, certo? Se você for em qualquer religião, e não só religião, tá? Até mesmo que a gente estava falando da área profissional. Se você for fazer o caminho que você tem que fazer, que é, por exemplo, num caminho da religião, você entrar numa religião, seja ela qual for, estudar os livros que aquela religião tem para te dar, praticar aquilo que aquela religião tem para ti. Porque a religião é isso, né? É uma prática do dia a dia. Você só vai atingir aquele ápice espiritual se você praticar aquilo que a religião diz para você. Se você não fizer isso, ela não vai funcionar, certo? Na academia não é diferente. Para você ser um grande intelectual, você tem que ler o livro, você tem que ir nas palestras, você tem que ir na aula. Não dá para cortar caminho. Mas o que esses charlatões fazem é esse encurtamento do caminho. Vem aqui, fulano. Você tá com problema lá, eu vou te dar a resposta. Vem aqui, vou fazer uma consulta espiritual com você. Você me paga R$100, daqui 15 dias a sua mulher tá de volta, seu filho vai sair das drogas. Ou, compra o meu curso de coaching que eu vou te ensinar o segredo para você se tornar um bom orador. Assim, é uma coisa meio... Parece óbvio, mas pra pessoa que tá ali desesperada, ela acaba optando por isso, né? Pelo menos assim eu entendo. Eu até consigo... Exatamente. Eu também entendo o outro lado, o cara que vende o serviço. Porque ele é um comerciante. Ele vende o produto que você quer. O comércio funciona assim. O cara tá precisando de... Demanda e oferta. Ele quer um atalho pra resolver o impasse na família dele. Eu vou vender o atalho. O atalho é R$500. É a indulgência, né, que tinha lá no passado, na Idade Média, que os cristãos vendiam. E que hoje continuam vendendo. Não só no cristianismo, mas em diversas crenças, em diversos locais, o cara vai te vender o serviço lá, compre e eu pago. Então, assim, a minha visão disso é uma visão ética, né, moral, pra mim isso não é correto fazer dessa forma. Mas eu respeito quem pratica e respeito quem também se propõe a comprar esse serviço. Eu não compraria. Correto, mas tudo bem, você falar, eu entendo o outro lado. Pô, eu também entendo o outro lado. Mas eu entendo o lado da seguinte forma. O cara que chega... vou falar até um exemplo de uma igreja cristã mesmo. A minha visão de igreja cristã. O cara chega lá e ele gasta o tempo dele lendo a Bíblia. Entendendo da melhor forma as passagens bíblicas.
prepara um salão para reunir as pessoas para ficarem em comunhão e terem um espaço onde elas se sintam acolhidas, entendidas, e onde ela vai chegar e depois de um dia de angústia vai chegar e vai resolver entre aspas os seus problemas, ter um alívio, né? Eu não vejo problema nenhum nisso, né? E o cara chegar e contribuir de uma forma legítima, legítima e voluntária com aquilo que está acontecendo, seja, vamos chamar de negócio, com aquele negócio que está acontecendo. O que eu acho eu já acho pilantragem, né, charlatanismo, vender mentiras. Eu chegar lá e falar assim, ó, eu vou te vender um momento de paz aqui. Tu vai sentar aqui, você vai escutar umas abobrinhas e você vai ficar em paz com a sua mente, consigo mesmo. O que eu acho errado é você chegar aqui e falar o seguinte: você vai me dar seu carro, amanhã Deus vai te dar 2. Você vai chegar aqui e vai me dar sua casa e amanhã Deus vai te dar 2. Isso aí é totalmente... Isso aí é desvirtuar totalmente a religião, entendeu? É um absurdo, no mínimo absurdo. Mas você concorda que quem se propõe a fazer isso, ele faz porque tá desesperado. Porque se ele pensar por um tempo e perguntar um pouco, fazer uma pesquisa, ele vai ouvir diversas pessoas falar: meu, isso não faz muito sentido. Talvez resolva para ele naquele momento. Faz sentido sim, porque é de imediato. Ele vai se sentir bem, vai estar tranquilo ali naquilo que ele acha que vai resolver. Porém, vai passar 15 dias e ele vai estar com o mesmo problema. E agora com um problema novo. E agora com um problema novo que ele gastou tudo que ele tinha. Justamente, isso mesmo. Então, assim, esse é o ponto. Mas aí eles justificam que ele não teve fé suficiente, né? Exatamente. Mas tem um outro problema também. Essa é a garantia, né? A garantia é a fé. E tem um outro ponto. No caso de algumas religiões, eles trabalham com essa questão da fé. Então, você não teve fé. Mas diferente disso, por exemplo, aqueles trabalhos espirituais onde as pessoas compram, por exemplo, trabalho, né? O trabalho. Então, daqui 15 dias o seu amor está de volta. Ou, a lua está dizendo que nesse mês as portas vão se abrir para você. Ou seja, essa astrologia, esses outros trabalhos espirituais, eles dizem como se fosse verdade, como se fosse um fato. Vai acontecer, basta você me dar o dinheiro que aquilo acontece, né? Então, e aí não acontece, e aí você não pode dizer, você não teve fé. Isso não pode acontecer, porque você, como um médium ali que está intercedendo, você está vendendo a intercessão dos astros, de Deus, de forma certa. Não depende da fé de quem frequentou. Depende só dele pagar, né? Não é verdade? É mesmo? Sim. Uhum, exatamente. Voltando agora no assunto da astrologia, a gente assistiu recentemente o documentário do Walter Mercado, né? Eu assisti hoje, né? Então tá tudo bem fresquinho na minha mente. Então, eu vi, né, o documentário, achei no mínimo interessante, porque a gente viu ali um outro lado, né? E assim, ele dizendo algumas verdades, né? Não sei se é no começo pro meio, ele fala assim: as pessoas gostam de besteira. Então eu fazia um monte de besteira na tela. Você entende o que o cara... Ele tava vendendo o produto que as pessoas queriam comprar. Exato. Né? Então, e todas as mensagens com muita positividade, muito amor, para o cara trazer mais produto. Mas ali fica claro que ele era um personagem. Que tudo aquilo que ele estava fazendo não era real. Aquilo é um meio de ganhar dinheiro mesmo. Mas você viu a multidão que o cara movia, velho? Pois é. Ou seja, você viu o tamanho que ele tinha no mundo? Ele não era uma pessoa pequena. Ele era conhecido em diversas nações. Ele virou uma marca, cara. O nome dele virou uma marca. E é aquilo que você falou no início. Intelectuais, pessoas estudiosas, seguiam a ele. O cara teve encontros com Bill Clinton, velho. Com Ronald Reagan. Exato. Presidentes das nações, os homens mais poderosos do mundo. Fazer consulta com um astrólogo. Hoje seria um absurdo, né, velho? Então, aí é o ponto.
Dependendo Então, de ou não. É, Ou faria mais sucesso pelo Instagram, né? Pode ser. Na internet existem vários ainda astrólogos aí que fazem esses trabalhos, né? tem sim. Você vê, o cara tinha um 0800, onde as pessoas ligavam Ligue já. para ter uma consulta. É o famoso ligue já. Então, o cara pegava o telefone, ligava lá na central, caía lá num atendente. Mais de 400 atendentes, velho. Nossa. 400 Falou lá no documentário atendentes. dele, né? Uhum. O cara tinha mais de 400 pessoas no telefone, e, sei lá, mano, 1980. Imagina o que era isso, velho. Era ter mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, isso aí, velho. Exatamente. Bem mais. Proporcionalmente falando, né? Era um absurdo, cara. Tinha um alcance absurdo. Um alcance absurdo. E ele ficou milionário. Milionário. Muito rico. Com isso. Então, mas aí eu acho que, como eu falei, né? Diferentemente do cara que, assim, tá fazendo uma parada de má fé, ele tava ali, pelo que eu entendi também do documentário, né? Porque eu nunca vi meu horóscopo falado pelo Walter Mercado, porque eu não sou muito novo. Eu tenho apenas 30 aninhos, né? Então, eu não cheguei a ver isso acontecer de fato na TV, né? Apesar de 97 eu não sei, eu acho que ele tava na televisão ainda. Mas o que acontece? O cara passava mensagens de positividade, entendeu? Não que nem ele mesmo falando no documentário. Nunca falei que amanhã você vai ganhar na Mega Sena. Eu nunca falei que amanhã você vai ficar rico. Eu chegava lá e falava, ó, amor na sua vida, amor na sua vida e amor na sua vida. É isso, o que você vai conseguir batalhar e conseguir conquistar seus sonhos, entendeu? Eu acho que é uma mensagem muito mais branda. Então ele era uma espécie de trabalho motivacional. O cara era um coach dos anos 80, entendeu? Dos anos 70, dos anos 80. Ele é o pré-coach, entendeu? Ele é o coach do coach da astrologia. Ele que inventou o coach. Entendeu? Uma parada assim. Eu acho que tudo bem que hoje tem o coach nocivo, né? Que a gente fala que é o cara que vem, compra o meu curso. Aí você compra o curso, é o cara falando assim: acorda cedo, trabalha, entrega currículo, não sei o que. Você entendeu? Mas o cara não precisava, ele não, quer dizer, ele vendia entre aspas, né? Ele tava ali na TV, tinha o programa dele e as pessoas aí pagava se queria, né? Ele faz uma ligaçãozinha lá e já cobra R$1,99 mais impostos, não sei o que e tal. Mas não, ele mesmo acreditava na própria mentira dele, né? Então, mentira, e olha, né? olha como isso tudo começou. O cara, quando ele nasceu, lá na piroroca do Porto Rico, o cara, ele viu um passarinho no chão, com as asas, sei lá, a casa quebrada, tinha bateu no vidro da casa dele, sei lá o que foi. Ele assoprou o passarinho voou, a vizinha viu isso e começou a falar que o moleque era milagreiro, né? Aí uma parte de gente começou a ir na casa dele, e ele ficou conhecido primeiro como Walter dos Milagres. Isso porque as pessoas acreditavam que ele curava, que ele fazia as pessoas se curarem de doenças. E aí, o que isso faz na cabeça da criança? Eu sou milagroso, velho. Sim. Se você é uma criança, imagina, você com 6, 7, 8 anos. Alguém chega na sua casa e fala assim: nossa, eu vou pôr a mão nele aqui e eu vou me curar. E a pessoa, no poder da fé dela, ela muitas vezes, às vezes era um placebo, né? Curava a pessoa assim de tabela, sei lá. O vento curava e aí, por coincidência, acabou que ele se convenceu disso. Então eu acho que o Walter Mercado, ele acredita que ele realmente é um cara divino, velho. Entendi. Ele é tipo um Henrique Cristo. Eu acho que. Eu nem vou falar desse cara aí. Eu fiquei lembrando. Mas o Rafael falou bem, o Henrique Cristo é a mesma. Trabalha na mesma linha. Ou não? Mais ou menos, né? Pra mim acaba sendo tudo cômico. Eu não conheço e vira tudo cômico. Não, mas o interessante é que assim, é que a gente tá falando da caricatura da coisa. É meio tosco mesmo. Isso é mas tosco. assim, para pra avaliar o que essas pessoas estão fazendo. Qual é o serviço que ela tá fornecendo para as pessoas, entende?
Sim. O Henri Cristo, por exemplo, o cara se diz Cristo. Até então, cientificamente, eu não tenho como provar que ele não é Cristo. É verdade. Isso é foda, né? Não tem como provar que ele não é, né? Eu não tenho. A única coisa que eu tenho, eu posso falar, eu li na escritura, tal, mas isso aí não prova nada, né? Então, quer dizer... Nas escrituras, né? Esse cara tá falando bobagem. Meu pai me falou. Mas assim, ele tem seguidores, você entende? Não, ele tem uma porrada de seguidores, velho. Ele tem um scooter e umas menininhas. Exatamente, mano. Esse negócio dessas menininhas que ficam seguindo ele, eu acho que isso é uma loucura, velho. Mas Tem louco pra tudo. Tem o filme do Tim Maia, eu não sei se vocês assistiram, tem um período da vida do Tim Maia que ele também entra numa crença religiosa, e aí ele começa a dar tudo pra igreja, etc, até que ele descobre lá que o líder da religião que ele estava servindo estava utilizando o dinheiro dele para uso próprio, né? Não para ajudar a comunidade que ele praticava lá, né? Que ele servia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, assim, essas histórias de pessoas, isso na década de 70. Então, assim, essas histórias de pessoas que entram numa crença, frequentam um ambiente e que tomam prejuízo econômico, essas histórias são muito antigas. Isso acontece sempre. As pessoas sempre caem nesse mesmo, né, nessa mesma. Eita, chegou a droga. Chegou. Cai nesse mesmo impasse aí, né? Sim, igual o André Surak. A André Surak, eu assisti um podcast recente aí, e ela tava lá, foi do Rafinha Bastos. E ela contando a história dela, que ela tomou um golpe, né? Lá na igreja que ela frequentava também. Perdeu uma grana da pega lá. Perdeu uma grana. As contas e o cara não dizia nada com nada. Tava só tipo, se você dá mais uns 30 mil, eu acho que você já tá perdoado. Aí no outro dia, não, só mais um. Esse carrinho aí, desenrola ele pro pai. Que o perdão tá chegando, fia. Vem. E ela foi entrando nessa até que ela viu que, caramba, eu tava só extorquindo ela. Ela aprendeu lá algumas coisas por tabela, por estar ali, por procurar alguma coisa, mas no final das contas ela acabou se sentindo tão lesada que ela nem quer mais. Pois é, né? A minha experiência, né? Eu vou falar a minha experiência depois de passar muito tempo sem seguir nenhum ensinamento, nenhuma religião. A minha experiência com a igreja evangélica, ela foi enriquecedora ao mesmo tempo que foi esclarecedora, entendeu? Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, né? Eu fui depois de adulto e eu conheci muitas pessoas que seguiam a religião de uma forma saudável, de uma forma, né, espontânea e sem pressão, né? Sem o medo do castigo o tempo todo. Então, e aí essa experiência pra mim foi tão enriquecedora de ver algumas pessoas seguindo realmente de forma saudável, de forma tranquila, né? Essa religião, de um modo familiar. Foi uma parada, porque era uma igreja pequena, e quem eu ia falar governava, quem tocava o esquema da igreja era uma família, entendeu? E isso foi uma experiência tão legal porque eu cheguei totalmente sem preconceitos, entendeu? Eu fui lá, assim, viciado de outras igrejas, sabendo como é que era e tal, e eu via tudo com muita pureza nos olhos, entendeu? Até o momento em que eu comecei a ouvir, assim, tudo, em toda religião tem isso, né? Tem aquela segunda moeda, vírgula, o fulano de tal falou que não é bem assim, ciclano foi lá na casa do pastor e viu o negócio, entendeu? Então sempre vai ter o bafafá, o buchicho ali, que é pra, às vezes, descredibilizar quem tá lá na frente falando. Mas isso envolve muita coisa, envolve inveja, envolve vontade de estar lá e não tem coragem, muitas outras coisas. Mas, assim, tem pessoas querendo fazer o correto, né? Isso eu sei por experiência, por ver e acreditar naquelas pessoas. Tem gente que quer fazer o correto, mas também tem muito charlatão, infelizmente. Sim, e eu não sei se você se recorda, para sair um pouco do campo religioso e dessas coisas místicas,
aquela época que teve uma empresa, eu esqueci agora o nome dela, que ela operou no Brasil e as pessoas começaram a investir nessa empresa e ela era um sistema de pirâmide. É a Telex Free. É isso mesmo. Era um esquema de pirâmide. Ou seja, a lógica me parece bem semelhante. Por quê? A pessoa, normalmente quem partia para isso eram pessoas que viam uma possibilidade de ganho de dinheiro rápido, né? Porque aquilo prometia um dinheiro fácil, rápido. Em um curto período de tempo você ganhava muito dinheiro. Então as pessoas criavam uma conta. Eu me lembro que tinha algumas pessoas lá na empresa que chegaram a entrar nesse sistema e até falaram para mim, entra, é bom, dá para ganhar um dinheiro, etc. Mas eu, como sempre, desde criança, meu pai sempre me dizia, minha mãe me dizia, olha, meu filho, esse negócio de dinheiro fácil não existe. Vai levantar cedo, vai ler livro, vai estudar, porque é o único caminho para ganhar dinheiro. Ou abrir um negócio aí seu próprio. Paulo, acorda, pensa no futuro. Exato. Então, assim, eu já fui sempre meio vacinado contra essas coisas muito fáceis, né? Parecia fácil demais, então é sempre bom desconfiar. Então, as pessoas pegam e, vamos. Daqui a pouco, o Ministério Público investigou, era um sistema de pirâmide, quem tinha dinheiro investido naquilo, todo mundo quebrou, e aí a propaganda era aquela, um cara, né, mostrava o dono lá acho que era numa BMW, conversível, aí mostrava no YouTube, o pessoal fazia os vídeos, eu tô trabalhando há uma semana, um mês, 15 dias na empresa, já consegui faturar não sei quantos R$1.000. Inclusive, até hoje no YouTube tem alguns vídeos que os caras falam isso, principalmente vídeos relacionados a futebol. Às vezes eu vou ver alguns lances de futebol, aí antes de começar o vídeo, tem uns caras falando, olha o tanto que eu ganhei essa semana faturando, anunciando não sei no que, tal. Aí você olha, nossa, cara, uma semana faturar, sei lá, R$20.000, assim, fácil, né? Aí você vai e clica no link, e é o cara tentando vender alguma coisa, um curso, uma conversa, um livro, sempre aquela história, né? Então, assim, normalmente esses charlatões, eles atuam nessas pessoas que querem a facilidade, que querem coisas simples, que querem coisas fáceis. Aí, ali é onde eles atuam. Então eu vou encurtar o caminho. E aí já era, meu. Aí as pessoas estão desesperadas, o cara já não tá vivendo um momento complicado, tá triste, tá angustiado, não sei o quê. Aí ele vai e entra nesse jogo. Seja da religião, seja do dinheiro, seja da volta ao, né? É muito mais difícil, por exemplo, você amar a sua esposa, dar carinho, fazer tudo direitinho, do que é mais fácil eu pegar e ir ali na mãe de santo, ou no mestre espiritual, ou no pastor, e falar, te dou 50 conto, faz trazer de volta aí. Entendeu? Porque é mais fácil eu pagar 50 pau do que ir lá e cuidar da mulher, tratar com respeito, cuidar dos meus filhos, evitar, sei lá, falar bobagem. Então, é o que me parece, é isso. Tá certo, mano. Uma coisa bem interessante, Yuri, que a gente falando aqui, você sempre tá voltando em desespero, porque o cara pega do desespero pra vender algo, e tudo isso, assim, dessa ansiedade, isso me fez lembrar de outra coisa histórica. Lembra quando apareciam uns caras aí e arrancou dinheiro, tudo, documenta a roupa do pessoal e lançou no mato porque o mundo ia acabar? Lembro. Então, lembro sim. Coisa simples, o desespero, o mundo tá acabando, ai meu Deus, vamos morrer. Não, calma aí, o mundo vai acabar, dá tudo que você tem aqui, entendeu? Dá esse relógio, dá o seu chinelo, dá o dinheiro do seu bolso e vai ali pro mato, começa a andar aí, não olha pra trás não. E teve gente que foi lá e fez, tá andando no mato lá até hoje. Verdade. Então você vê como é que é, o cara foi um charlatão, o cara fez negócio ali com alguém a partir do desespero dela, a partir do medo, a partir da necessidade dela de sentir paz, de se acalmar porque tinha um problema ali acontecendo. E você vê, não precisou falar nem de Deus, nem de estrela, nem de nada, pra você ver que o charlatão, ele tá em todo lugar. Exato. Ele fala toda a língua, ele conhece de tudo. Então, sensacional. Você para pensar que pode acontecer a qualquer momento, qualquer coisa. E é um fenômeno atemporal, não é verdade? Sempre isso acontece. Muda-se as estratégias, mas parece que o bot é sempre nesse tipo de pessoa, né? A gente tá na era do coach agora. Sim. E assim, como eu falei, mudam-se as estratégias. Agora é o coach. Agora é o coach. Antigamente era o Walter, que o mercado.
sei lá, era um oró. Mas assim, estão sempre nessa mesma linha. Vou consultar aqui para saber o que vai acontecer. Vou facilitar aqui. Então, e aí eles vão atuando, né? E as pessoas continuam alimentando esse, vamos dizer, esse mercado. Aí cabe a cada um fazer o julgamento, se deve, não deve, como agir, né? Eu sempre desconfio de coisas muito fáceis, assim. É isso aí. Eu também. E sempre tem gente que vai consumir esse tipo de conteúdo, né? Fácil. Sim. Com certeza. Total. Com certeza. Vocês já caíram em algum tipo de golpe, assim? Ó, eu vou contar uma história cabulosa aqui, hein? Eita. Golpe eu não caí. Mas eu tive a oportunidade de presenciar um golpista na minha frente. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um suposto indivíduo que se fazia passar pelo Guina do Racionais MCs. Nunca ouvi falar disso aí, velho. Nossa. Sério isso? Opa, eu tenho amigos meus que, se escutarem esse podcast, vão se recordar. E vocês podem, depois que a gente terminar essa conversa, pesquisarem. Mas o Guina que veio e deu mais 6? Exatamente, esse mesmo. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Aqui na minha vila, ele tinha uma igreja, mas esse cara atuou em diversas igrejas aqui da cidade de São Paulo, inclusive acho que até igrejas do interior esse cara chegou a aplicar esse golpe aí. Então ele se dizia passar pelo Guina do Racionais, eu não sei se vocês conhecem aí, o Racionais MCs tem uma música que chama Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. E aí, né, na história da música, o personagem principal tem um amigo e o nome do personagem é Guina. E esse Guina, na narrativa, é um criminoso, um bandido que faz diversas barbáries aí, né? Muito respeitado Aí- na quebrada. Era um criminoso. Aí o que aconteceu? Esse cara, esse charlatão, ele se fez passar por esse personagem da música dos Racionais MCs. Então ele começou a frequentar as igrejas, dando o testemunho dele, dizendo: olha, sabe o Guina da música dos Racionais MCs? Eu sou o Guina. Eu pratiquei todos aqueles crimes, eu fiz tudo aquilo que a música descreve, eu era usuário de droga, etc, etc. Eu fazia parte do grupo dos Racionais, eu era um membro do grupo. E aí esse cara veio na igreja aqui, que a gente frequentava aqui na vila, Igreja Batista aqui da vila. Ele entrou dentro da igreja, fez o discurso dele, falou coisas assim que... absurdas, que tomou 70 coisas assim, bem absurdas. Tipo 50 Cent, tomou... Isso, 18 aquelas tiros. coisas que ele não tinha mais, se eu não me engano, intestino, que o intestino dele foi removido e que por um milagre ele estava vivo, que ele teve o vírus da AIDS e que não tinha mais porque Deus o curou, que ele ficou 3 dias morto dentro da gaveta do Caralho, IML velho. e voltou a viver, essas coisas desse tipo. Tudo bem, eu era adolescente, então pra mim, eu ouvi aquilo e falei: nossa, meu, que coisa fantástica, é Deus operando, é um milagre, né? Bom, Manto. tudo bem. Passou um período, começou a sair uns vídeos desse cara na internet, e as pessoas falando: meu, olha, esse cara é mó charlatão, mentiroso, tá, ó, ele falando nas igrejas aí, cada hora ele conta uma história, ou seja, ele não tinha uma história coerente. E depois, mais pra frente, o Mano Brown do Racionais MCs falou: não, esse cara é um Pinóquio, é um mentiroso, nunca existiu. O personagem da música, ele de fato, aquela história da música é uma narrativa real, um fato que aconteceu, porém o nome do personagem eu inventei. Eu não coloquei o nome da pessoa de fato. Então, ou seja, o cara era um charlatão, cara, um mentiroso. E ele conseguiu arrebatar um monte de gente e ganhar dinheiro fácil das pessoas que acreditavam nele. Então provavelmente as igrejas pagavam alguma com certeza. alguma oferta, né, como nas igrejas já dava alguma oferta para ele ir lá fazer um discurso, a igreja enchia e parte do dinheiro ele ficava para ele, né? Caramba, que sensacional. Caramba. Esse Pô, maluco... sensacional. Eu ouvi uma... Quando você começou a falar e terminou perfeito. Por que eu não tive essa ideia, né? Pois é, eu ouvi uma frase uma vez, eu não sei exatamente quem falou, mas se alguém quiser procurar no Google e me corrigir aí, depois procura. É uma frase que diz assim: nenhum mentiroso tem uma memória tão boa pra ser um mentiroso de sucesso, né? Então, o que isso quer dizer? Sempre Que vai. o cara sempre vai se contradizer em algum momento, entendeu? Sim.
Dá pra imaginar que sabe o que ele fazia? Ele chegava lá, ele começava a contar o testemunho dele, e se não tava convencendo, ele ia apertando mais. Ele ia mudando, mais né? vírus, mais doenças, mais dias mortos, para justamente conseguir deixar o pessoal no estado de choque, que é o que ele queria, né? Que era o que vale pra ele. Eu lembrei, né? Porque quando eu voltava do trabalho, que eu era CLT, aí eu vinha de metrô, eu pegava a lotação ali no terminal Arthur Alvim, né? E tinha um moço na fila que sempre contava a mesma história, que o filho dele estava doente, que tinha uma doença tal, que ele precisava de um dinheiro. Sempre contava a mesma história. Anos contando essa mesma história, com a mesma idade do filho. O filho nunca cresceu, nunca... né? E aí as pessoas, tipo, ajudavam, né? Porque achavam que era verdade. Mas eu já ficava meio assim, já, tipo, isso aí parece ser mentira. Mas aí tem, às vezes as pessoas que falam a verdade acabam se prejudicando, né? Por conta desses caras que contam a mentira. Por via das dúvidas, então não pode não ajudar ninguém, né? Não ajude ninguém. Brincadeira, gente. Ajudem sim. Mas procurem saber antes. Procurei saber uma excelente frase. Então, aí o que eu aprendi com essas coisas, né? Que a gente tem que tomar sempre cuidado com tudo. Um processo primeiro é duvidar das coisas. A primeira coisa já começa duvidando. E aí vai avaliando, né? Se aquilo de fato faz algum sentido, se aquilo parece ser razoável. Porque gente esperta, como o Rafael falou, todo dia acorda um idiota e um esperto. Uma hora eles vão se encontrar e quando eles se encontram, o golpe tá aí, né? O golpe tá aí. É osso. Uma coisa interessante, né, é que não só você, mas o Bruno, aqui nesse podcast, a gente tenta ser o mais sensato possível, a gente sempre fala sobre questionar, se questionar, então duvidar, perguntar, pesquisar. Só que tem uma coisa que essa daí não precisa questionar, entendeu? Que é uma certeza irrefutável, que aí é um cara que é de Deus mesmo, que é o apóstolo Arnaldo da Igreja Apostólica Pica das Galáxias. Ah, sim, esse é irrefutável, esse eu acompanho. Esse cara é sangue, então. Tem engasguei. Esse cara é engraçado. Esse é santo. Esse é santo mesmo. A aula dele de falar em línguas é maravilhosa. Eu acompanho. Depois manda pra Tamires alguém, ou então manda no grupo pra Tamires ver. Ela tem que ver. Me manda. Ali sim é homem de Deus, entendeu? Aquele ali é um cara ungido. Ele fez oração lá pela cerveja lá. Naquele dia eu acompanhei ao vivo. Tomei a minha lá. Foi maravilhoso. Tomou a sua cerveja abençoada, né? Assim, abençoada. Meu, vocês falam desse negócio de abençoado, lembrei também, tem a parada do comprar óleo ungido, comprar não sei o que. Meu, Ai, nossa, bem lembrado desse negócio. Manda aí, Tamires, manda aí. Não é que Tamires, eu... você quer o do aniversário. Manda aí, Tamires, manda aí. Não pode falar esse nome. Não pode falar o nome. Eu corto o nome. Brincando. Não, não, tipo, não desacredito totalmente nisso, assim. Porque, que nem essas pessoas que... o Walter mesmo. Tô íntimo dele já, o Walter Mercado. Valtinho. Então, ele fazia com que as pessoas aflorassem mais o lado positivo delas, né? Pra ir atrás das coisas e pensar positivo. E isso acaba meio que ajudando, né? Nosso dia a dia. Então você não sempre. Compra óleo não benzido? Não sempre, mas calma, vamos chegar lá. Desculpa aí, Dani. Continua. Aí, por exemplo, se você vai lá, coloca a água do lado da televisão e tem aquela oração lá da água, e você toma aquela água depois, com aquele pensamento positivo de que tá dando tudo certo, que vai dar certo, que vai ser abençoada, você vai ser abençoada. Então, mas aí você não pensa nisso? Mas aí tem um ponto importante. E isso é ciência. Isso aqui não é nem achismo. Os psicólogos, os
neurocientistas afirmam que, de fato, se você pensa, ou seja, se você estimula os bons pensamentos, a tendência é que, de fato, você tenha bom ânimo, você consiga, né? Tanto que pessoas, por exemplo, pessoas que estão em depressão, elas frequentam os consultórios de psicologia, psicanálise, etc. Lógico, em alguns casos o tratamento é medicamento, né? Tomar um medicamento, etc. Mas, em boa parte dos casos, é feito um trabalho onde cientificamente ali o mestre vai orientar, vai conversar, vai trabalhar na sua mentalidade para que você possa sair daquele estado de tristeza, etc. Então, esse processo é real, ele é fato. Mas o ponto, para mim, o mais grave não é isso aí, é tranquilo, isso aí é verdade. Se a pessoa pensar, né, ter bons pensamentos, a tendência é que as coisas fluam. Agora, o ponto é quando a pessoa diz que se você tiver bons pensamentos, as coisas vão sempre dar certo. E isso é uma outra coisa que eu acho que é aí que está o problema. Essas pseudociências, esses charlatões, eles falam, é isso que eles pregam. Basta pensar positivo que tudo funciona. Basta fazer isso que vai dar tudo certo. Como se na vida não houvesse imprevistos, como se na vida não houvesse a possibilidade das coisas não dar certo, como se tudo fosse dar certo a partir do momento que você começasse a pensar positivo, entendeu? Sim, então você tá falando de dois cenários, né? Então, o cenário que a Tamiris falou da pessoa acreditar e ela ter mais confiança em si mesma, sim, e aí ela chegar e fazer algo com aquela força de vontade. E tem o caso da pessoa, tudo bem, eu tô acreditando aqui que vai dar certo, porém tem condições e acasos que acabam afetando no resultado final do que ela quer, né? Então são realmente duas coisas diferentes. Um exemplo, assim, até besta isso que eu vou falar, mas o filme... eu tava vendo num filme, aquele filme do... Perdão. O filme do Harry Potter. Um moleque lá que tá com... vai jogar o jogo que eles jogam lá de vassoura e tal. E aí ele acha que o moleque colocou um negócio no suco dele que vai dar sorte pra ele. Só que no fundo o moleque não colocou nada. Ele só fingiu que colocou. E aí ele vai... No filme do Space Jam é a mesma coisa. O Pernalonga coloca água dentro do tubo e fala pra eles que é uma fórmula mágica. Eles tomam e jogam muito. Exatamente. Mexeu com a mente do cara, o cara jogou muito. Então isso é ciência. Então, ou seja, isso é verdade. Se você mexer na psicologia, mexer no modo de pensar, talvez de fato a pessoa dê o seu melhor. Isso, aí é a questão da pessoa dar o melhor dela, né? Não isso, que vai conspirar o mundo, vai conspirar a favor da pessoa. Então, só que a diferença é justamente essa. O picareta, ele vai falar que o mundo vai conspirar, que os astros vão fazer, que as estrelas vão guiar, que as nuvens vão mostrar. E as estrelas lá no céu. Entendeu? É um fenômeno espiritual de ordem magnífica. Não é. E outra, é sempre externo, não cabe a você. É algo de fora que vai interferir em você. Verdade. Justamente. Então isso faz a gente perceber, né, que o charlatão, ele mora no extremo. Porque você incentivar a pessoa a ter autoconfiança, paz, amor e bons pensamentos, cadê o erro? Nenhum. Só que o charlatão não tá aí, o charlatão tá no extremo. E que tudo vai dar certo, que nunca vai ter erro, que alguém vai cair do céu e que vai resolver com você pra sempre. Então você vê, por exemplo, você pega um horóscopo, o horóscopo, eu sei porque eu já vi, ele tem lá o calendário do mês todo, então, ou seja, de um mês de 30 dias, todos os dias ele tem uma previsão para o seu dia. Ou seja, aquilo vai acontecer, queira você deseja ou não. Já tá nos astros, já tá escrito nas estrelas. Aí você tem que reclamar com Deus, é assim que funciona. Você só tem que aceitar. E vai acontecer. Então, ou seja, isso não parece pra mim, não faz sentido uma coisa dessa. Nenhum. Não parece bonito, né? Não parece liberdade, não parece o... Peraí, então quer dizer, segunda-feira. Segunda-feira o Sol estará em Júpiter e as portas de emprego estarão abertas pra você. Aí você lê aquilo, tá, e aí?
Então já quer dizer, já tá tudo certo. Só ir lá que o emprego vai chegar. Não precisa ler, não precisa estudar, não precisa ir lá na firma, mandar o currículo. Não, já vai tudo automático. Desculpa aí, gente, tô rindo aqui, velho. Me parece um pensamento até meio, vamos dizer, infantil. Como é que funciona isso? Não tô entendendo isso. Ou vou ali na cabana do Joãozinho da cabana vai lá, joga umas pedras na mesa, faz alguma coisa e diz pra mim, olha, aguarde que daqui 7 dias a bênção cairá sobre você e você será contemplado Exatamente. com tal item. Com o Pix da sorte. Então quer Nossa, dizer, eu me não preciso fez- fazer nada. Eu não preciso fazer nada, é só aguardar. Daqui 7 dias tá tudo certo. E aquelas mensagens que vocês recebem da tia? Qual? Compartilha essa oração com mais 10 amigos Nossa, essa aí, velho. que você vai receber uma bênção em Uma 15 bênção, uma minutos. bênção. E será que Uma essas bênção. pessoas não perceberam que essa benção nunca vem? Então, É que você não compartilhou o suficiente. Às vezes vem de alguma forma que ela acha que foi uma bênção pra ela. sim. Entendi. Ó, A até vida mesmo- continua vivendo. Aí é a Sim. benção que ela tava esperando. Até mesmo no âmbito religioso, e aqui eu vou falar da religião cristã, por exemplo, a questão até mesmo dos milagres que são relatados nas escrituras. Então, por exemplo, a Bíblia relata diversos milagres lá. Ressuscitou, o outro voltou a enxergar, o outro era coxo, voltou a andar, e assim sucessivamente. Bom, mas o ponto é, todas essas pessoas, no fim das contas, morreram. Elas não estão vivas até hoje, certo? Jesus, ele estava ali dizendo, olha, eu posso fazer todas essas grandes maravilhas que vocês estão vendo. Mas o ponto não era esse. Jesus não estava nem falando disso. Isso era importante, mas ele estava dizendo, olha, vocês precisam mudar o modo de vida de vocês. A mensagem é profunda, a mensagem não é de estética, ela não está falando de bens materiais, ela está falando de mudança interior, de mudar o rumo da vida. Ela tá falando de, você precisa deixar de ser invejoso, você precisa deixar de ser preguiçoso, você tem que ajudar as pessoas, tem que ter compaixão, tem que amar. Percebe? São coisas que são extremamente complicadas de se fazer. Qualquer pessoa honesta sabe disso. É difícil você ter compaixão, é difícil você não querer se vingar das pessoas, difícil você não mentir, Você perdoar. A mensagem é essa. Só que aí, de repente, virou ganhar dinheiro, voltar a andar, sua mãe tá doente e ela... Ponto, beleza, a minha mãe pode tá doente, eu orar a Deus, pedir para que ele intervenha. Mas o ponto não é esse, porque de qualquer forma, se intervir agora, uma hora ela vai ter que morrer. Todo mundo vai morrer uma hora, não tem para onde correr, isso aí é fato. Isso é fato. Uma hora todo mundo vai. O milagre pode acontecer aqui hoje, eu voltar a andar, voltar a enxergar, etc, etc. Mas um dia vai todo mundo pra tumba. Então assim, o ponto de que vai valer isso? O ponto se você não amar essa pessoa. Exatamente. Então o ponto é, e aí eu posso aplicar isso até às demais crenças religiosas. Normalmente as religiões trabalham com a ideia de mudança no seu comportamento. Mas isso dá trabalho, isso não é fácil, não é simples. É mais complexo, é sofisticado. Aí vem o charlatão e vende essas facilidades. E aí vira uma coisa que aí até ofende aquele que pratica a religião, vamos dizer, de forma a querer mudar de fato o rumo da vida, de querer entender, de ter sabedoria, porque as religiões carregam consigo uma sabedoria profunda. Entende? São coisas diferentes. Normalmente quem está procurando essas coisas não está procurando, por exemplo, quem está procurando uma religião para milagre, ele não está muito preocupado em mudar o comportamento dele, em mudar a vida dele, em ter compaixão. Ele não está preocupado com isso. Ele só quer resolver o problema dele. Ele quer que a mãe dele volte a enxergar, que o carro dele não quebre mais, que ele faça um bom negócio, que ele ganhe mais dinheiro. Entende? Sim, perfeito. Sim. Perfeito. É justamente isso. E você vê, né, esse tipo de pessoa assim, não só a pessoa contra o charlatão e o público-alvo dele, essas pessoas jogam contra a ideia real, aquela ciência, aquela religião, aquele conhecimento. Ele vai lá e joga contra, porque aí se tem um charlatão
evangélico e uma pessoa buscando aquilo, aí uma pessoa que tá vivendo aquilo, pregando e praticando aquela fé, e outra que tá ali para ensinar aquilo, elas duas acabam perdendo nisso. Você fica com dificuldade de continuar, dificuldade de conseguir novas pessoas e explicar e, vamos dizer ali, convencido do que você fala, do que você sente, do que você entende. E do mesmo jeito também, pensando assim em empresa. Então, quem procura uma Telex Free da vida, não aprende a cuidar do próprio dinheiro ou fazer coisas melhores, ou fazer um melhor investimento, ou pagar as contas, fazer as coisas Ou simples, estudar. básico ali. Estudar, fazer... Não. Aí vai lá e fica pensando que tá tudo uma merda, que não existe oportunidade. Fica andando em ciclo, atrapalha tudo. É uma grande porcaria. Pois é. Esse é um grande problema. E o charlatanismo Não é só só atrasa a humanidade. Pessoal, pra você que tá aqui acompanhando o nosso podcast até agora, só tenho a agradecer a audiência de vocês. Esse foi mais uma semana de papo com a nossa banca fixa. Obrigado, Tamires, pela participação mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Yuri. Sabe as palavras sempre. Mestre, obrigado aí a todos. Para mim é sempre um prazer poder conversar com vocês. Muito obrigado, Rafa, também. Cara, tamo junto de coração. Obrigado. Demorou. E a gente vai se falando aí nas próximas semanas. Ah, minha filha quer colinho. Obrigado, Colinho. pessoal. Boa noite, valeu. Paz. Dá tchau, Júlia. Tchau. Que fofinho. Boa noite.